Então agora o Odirley vai fazer uma receita de pão caseiro de tabuleiro, que é uma boa opção de lanche para casa, lanche da tarde, para você fazer ali e aproveitar com toda a família. Os ingredientes são 3 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 8 gramas de fermento biológico, no caso aquele fermento para pão, fermento biológico seco, um ovo e meia colher de chá de sal. Só uma observação que antes de começar é interessante fazer a esponja com o fermento. Você vai pegar um fermento seco, vai misturar ele com um pouquinho de água morna e vai fazer a esponja, que é isso que está aqui nesse recipiente. Essa esponja que a gente vai colocar depois no final da massa do pão. Aí é água morna. A água morna é o ideal de quando você coloca o seu dedo e fica suportável, né? Se for quente, vai atrapalhar o crescimento, vai estragar o fermento. Só essa observação. Aí você vai diluindo de pouquinho em pouquinho, jogando pouquinho em pouquinho de colher de sopa e colher de sopa de água morna, até ele ficar todo líquido. E aí, no que ele descansa, ele aumenta um pouquinho de tamanho. Então, primeiramente, para a receita, né, vai se misturar no bowl o ovo e o açúcar. Lembrando que o ovo é sempre bom quebrar, né, antes no recipiente, para poder ver que não está estragado, para você não perder o seu processo. Um ovo e meia xícara de açúcar. Aqui a gente usou o refinado, mas nada impede de você usar o açúcar cristal. Dá uma misturada aí. Quem quiser usar a colher de pau, usa, mas é bom usar esses itens aí que são mais neutros para você misturar. Às vezes alguns itens passam sabor, né? A não ser que você tenha separado só para usar para esse tipo de material. Fazer só parte de confeitaria, doces, aí tudo bem. Incorporou aí, dilui um pouquinho. Misturou o ovo com o açúcar. Aí agora vem 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Nesse caso aqui a gente vai usar a margarina. O ideal é que quando se use tanto a manteiga quanto a margarina, é a temperatura ambiente, para ficar mais fácil na hora de agregar, né, na massa. Quando se usa ela numa temperatura gelada ou alguma outra observação, aí geralmente se menciona. Quando não menciona nada é porque é a temperatura ambiente. Então é tirada da geladeira. Antes, né, bem antes, horas antes da receita, de você preparar a receita. Por isso que tem que se programar direitinho. Aí eu tenho que desmanchar tudo aqui. Mistura. Isso, pode misturar. Aí vai jogar o sal, lembrando que a margarina, no caso, já tem sal. Aqui a receita pede meia colher de chá. Nós temos esse joguinho aqui de colheres medidoras, que você compra em supermercado, em lojas de confeitaria, que aí ajuda você a se guiar na medida certinha, né? E não erra nem para mais nem para menos. Niveladinho, sem excesso. Essa aqui até tem um nivelador aqui, ó, que pode passar para tirar o excesso. No caso lá no pote, isso. Que aí é sem excesso, é a medida certa, pode jogar. Essa aqui precisa de um braço um pouquinho mais forte para misturar.
Agora vamos jogar o leite, que é uma xícara de chá. Também temos as xícaras medidoras que vende no supermercado, né? Você compra um conjunto, que facilita muito o seu trabalho. Ou tem gente que tem em casa, né? Uma xícara que ela usa ali como padrão para tudo. Também não tem problema. É porque às vezes tem receita que leva 1/4 de xícara. Aí você tem que ficar fazendo meio que no olhômetro. Esse é uma xícara. É uma xícara. E aí tendo esse conjunto, que geralmente vem com essas medidas padrões. Então, agora a gente vai colocar as 3 xícaras de chá de trigo, né, para massa. Aqui vai colocando aos pouquinhos para poder ir misturando calmamente. Pode botar mais frio. Colocar o restante todo ou mais um pouco só? Você que sabe como é que tá aí a consistência. Essa massa do pão caseiro de tabuleiro, ela não fica uma massa bem firme, igual geralmente se faz o pão caseiro normal, não. Ela é um pouquinho mais mole, tá? É o natural. Ó, a massa foi, né, batida à mão. E aí agora a última parte é incorporar a esponja, né, que é feita com fermento, conforme eu já expliquei. Veja que ao longo do processo né, enquanto estava se fazendo o pão, a esponja ela aumentou, ó, né? Tava um tamanho menor e agora aumentou. E aí vai jogar ela, vai incorporar na massa de forma lenta, leve, sem movimentos bruscos. Vai misturar também um pouquinho mais devagar para ela poder incorporar mesmo na massa. Tem várias receitas que se orienta a fazer a esponja, né? Que leva o fermento biológico seco e que aí orienta a fazer a esponja antes. Aí incorpora a massa. Lembrando que essa massa do pão caseiro de tabuleiro, ela fica mais mole, né, em relação às outras massas de pão que a gente está habituado às vezes a fazer em casa, um pão caseiro. Pode aumentar um pouquinho só um pouquinho para incorporar. Só sempre pro mesmo lado, né? Quando você vê que incorporou, já tá em ponto de jogar pra fora. Ainda não. É que do meu ângulo aqui não dá pra... Tá quase. Uhum. Acho que agora sim. É, né? Uhum. Ok. Uma vez então que a esponja foi incorporada à massa, agora é pegar a forma do pão. Aí você vai untar ela de costume. Aqui, como a gente tem o hábito de usar o desmoldante, ele é mais fácil para desenformar, né? Você acha em lojas de confeitaria. É mais prático, eu acho mais prático, né?
e facilita muito na hora de desenformar. Quem não tiver essa forma de pão, pode usar uma forma de bolo, sem problema nenhum, tá? Aí é ter cuidado em relação ao tamanho, que o ideal é que ela caiba, o conteúdo, né, da massa ocupe pelo menos a metade da forma para poder dar o tempo da massa crescer e não esburrar. Aqui, esse pão, essa massa, ela vai para um lugar e ela vai descansar até dobrar de tamanho. Quando ela tiver maior, né, quando ela tiver crescido, aí ela já pode ir pro forno. E aí vai assar por 40, 45 minutos, vai depender da potência do seu forno. No nosso aqui é um forno elétrico, então é 180 graus que nós usamos geralmente, por 45 a 50 minutos aqui no caso, o nosso. Mas aí vai depender da potência do seu. Tá vendo? Aqui ainda tem um espaço grande para a massa poder crescer. Não é para ficar mexendo a massa, não é para tem que colocar no local firme, que não balance. Se você tiver como colocar às vezes dentro do próprio forno, né, que você vai usar, você pode colocar para descansar ali, só que tem que ter o cuidado na hora de retirar para poder assar, porque você tem que pré-assar o forno, né? É sempre bom pré-assar o forno antes de assar o pão, ok? Encerrando por aqui por enquanto. Bom, esse é o pão depois de ter crescido, né? Ele ficou em média 2 horas, 2 horas e meia, num local, eu coloquei dentro do meu micro-ondas, né? Que é um local onde ninguém não tinha o risco de balançar, de mexer. E aí ele cresceu, eu deixei com a porta meio aberta. E aí ele chegou nesse ponto aqui da forma. Agora eu vou botar ele para assar no forno. Eu vou colocar de acordo com o meu forno aqui, a orientação é 200 e 250 graus. Vou botar 200 graus, 40 minutos para poder assar ele. Você pode fazer uma farofinha para colocar por cima. Eu não vou colocar porque como ele chegou muito rente, aí eu não vou colocar, mas você pode fazer uma farofinha de açúcar, canela e manteiga, misturar tudo e jogar por cima para salpicar, que fica bom também, tá? Vou botar para assar. Esse é o resultado do pão caseiro de tabuleiro. A gente acabou de desenformar ele. No vídeo não vai dar para ver, mas chega a estar levantando uma fumacinha, porque ele tá bem quente. Quem tem em casa essas telinhas, né, é interessante porque colabora no processo de resfriamento, né, do pão, do bolo, quando você retira, né. Quem não tem isso em casa pode às vezes pegar uma gradezinha de churrasqueira elétrica, caso tenha, essas grelhas, né, também substitui. E aí agora é esperar esfriar e comer. Conforme eu já tinha dito, pode fazer uma misturinha. Essa misturinha eu não coloquei, né? Que era o creme, a farofinha, que aí teria que colocar antes de ir ao forno, com a massa crua. Mas eu optei não colocar, mas é uma alternativa. Depois que virar o pão, você pode às vezes passar aquele melado, né? Que geralmente o pessoal faz na padaria, que é a mistura de açúcar, uma colher de sopa de açúcar com um pouquinho de água filtrada e pincelar pelo pão também, ainda morno, para poder ele dar um brilho, né? E vai ajudar um pouquinho no sabor também. Tá pronto então o pão caseiro de tabuleiro.